Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do problemático fenômeno climático El Niño e os enormes prejuízos causados. Vamos falar do mercado do trigo, você vai ver que o NOAA está prevendo uma situação crítica neste ano. As previsões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o NOAA, está prevendo um forte evento do El Niño no final de 2023. Vamos comentar dos frigoríficos que atuam no Brasil e no exterior e da JBS, principal empresa de proteína animal, que foi afetada em cheio pelas intempéries do mercado. Vou conversar com Adriana Ferreira, mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações, e nós vamos falar sobre foco. O que você ganha quando mantém o foco? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o problemático fenômeno climático El Niño e os enormes prejuízos já causados. O El Niño, um padrão climático caracterizado pelo aquecimento das temperaturas oceânicas no centro e leste do Oceano Pacífico, ele ocorre aproximadamente a cada 3 a 5 anos. Isso leva a uma reação em cadeia de condições climáticas extremas em todo o mundo. Às vezes, durante um ano, de acordo com uma nova pesquisa, o iminente El Niño, um fenômeno climático natural, pode custar trilhões de dólares à economia mundial, pois as suas consequências se estendem ao longo dos anos. A pesquisa publicada na revista Science, ela sugere que os eventos mais graves do El Niño resultam em perdas econômicas globais de mais de 4 trilhões de dólares nos anos seguintes. E de forma alarmante, e com a mudança climática possivelmente aumentando a frequência e intensidade de eventos futuros do El Niño, os dados econômicos globais podem chegar a 84 trilhões de dólares até o final do século XXI. Mesmo que as promessas atuais de diminuir as emissões de carbono sejam cumpridas. Sem surpresa, os países de baixa renda devem arcar com o peso desse enorme impacto. E por falar sobre o El Niño, o NOAA, ele está prevendo uma situação crítica agora, como nós já dissemos, neste ano. E as previsões da Administração Nacional Oceânica Atmosférica, o NOAA, lá dos Estados Unidos, está prevendo um forte evento nesse final de ano. O último El Niño, em 2016, correspondeu às temperaturas globais mais altas já registradas no planeta. Incêndios florestais expressivos, derretimento do gelo polar sem precedentes. Os pesquisadores estimam que o iminente El Niño deste ano poderia restringir a economia mundial em 3 trilhões de dólares nos 5 anos subsequentes. Os 2 maiores eventos do El Niño nos últimos 60 anos, ocorridos em 1982, 1983 e também em 1997 e 1998, causaram perdas de 4 trilhões e 100 bilhões de dólares, chegando no último El Niño a 5 trilhões e 700 bilhões de dólares. Em 5 anos, sem surpresas, as nações mais próximas do fenômeno, muitas vezes em desenvolvimento ou de baixa renda, suportaram o peso das perdas. O estudo de Callahan e Mankin, portanto, ressalta a importância de mitigar as mudanças climáticas e investir em resiliência e iniciativas de adaptação para neutralizar esses custos. E agora eu vou comentar sobre os frigoríficos que atuam no Brasil e também no exterior. O primeiro trimestre deste ano foi desafiador para os frigoríficos.
A temporada de resultados chegou ao fim agora, nesta semana, com alguns destaques e desafios. Segundo o Gustavo Troiano, que é analista do setor de alimentos e bebidas do Itaú BBA, entre os fatores que afetaram os resultados das companhias brasileiras no período, o destaque fica para a suspensão das exportações para a China entre fevereiro e março, após um caso atípico de vaca louca lá no Pará. O fato prejudicou principalmente o frigorífico Minerva, que apesar disso foi o único frigorífico que apresentou lucro no primeiro trimestre deste ano. Nos Estados Unidos, por outro lado, os impactos negativos vêm da inversão do ciclo do boi, com uma menor disponibilidade de gado afetando as margens do setor de forma negativa. Além disso, os custos elevados de grãos e a fraca demanda doméstica afetou os rendimentos das operações no primeiro trimestre deste ano. E tais fatores impactaram, em especial, a empresa Marfrig. Além disso, a elevada oferta de frango e suíno desfavoreceu os preços da exportação das companhias, sobretudo a BRF. E por falar em performance de frigorífico, agora nós vamos comentar sobre a JBS. A JBS é a principal empresa de proteína animal e ela foi afetada por todos esses fatores em razão das suas diferentes unidades de carnes, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e como a suspensão das exportações para a China entre fevereiro e março, após um caso atípico do mal da vaca louca e os impactos negativos da inversão do ciclo do boi, com uma menor disponibilidade de gado, afetando as margens do setor de forma negativa. Além disso, a empresa é exposta a diferentes, vamos dizer assim, geografias internacionais, sendo impactada por todos os diferentes fatores macroeconômicos. O frigorífico apresentou poucas notícias positivas nos primeiros 3 meses deste ano, e com a companhia adotando um tom de recuperação em todas as suas divisões, principalmente para a empresa Seara, onde os custos de grãos têm se mostrado mais favoráveis e devem resultar em uma recuperação sequencial da rentabilidade daqui para frente. A expectativa, a mensagem positiva, fica para uma retomada assim no primeiro trimestre deste ano. As divisões de carne bovina dos Estados Unidos foram afetadas pelo maior custo de gado, enquanto as operações de carne de suíno e aves foram impactadas pela queda de preços por estoque de suínos elevados e custos também elevados de engorda e um elevado estoque global de frango. Aqui no Brasil, o bloqueio das exportações de carne bovina para a China e o custo elevado da engorda de animais na divisão de frango da Seara foram as questões que mais contribuíram negativamente para a rentabilidade das operações da JBS. E com isso, a pergunta que fica: o que esperar para os próximos resultados? Para o segundo trimestre deste ano e ao longo de 2023, o Itaú BBA projeta uma retomada na tendência de aumento da demanda chinesa por carne bovina após o fim do embargo. Por outro lado, quando se olha para a oferta, a expectativa é que haja um ambiente de custo controlado, principalmente devido à maior disponibilidade de bovinos aqui no Brasil. E agora vamos falar sobre o mercado do trigo. Em relação à demanda, as ofertas globais de trigo entre os principais exportadores em 2023 e 2024, elas são vistas nos níveis mais leves desde 2007 e 2008, quando idênticas às perspectivas do ano anterior que contribuíram para os altos preços do trigo. Bom, o que acontece é o seguinte: o mercado do trigo, ele vem, de uma maneira geral, ele vem crescendo. Mas nós temos um fato aí muito interessante de ser resolvido. As previsões de baixa oferta de vários anos podem ser comuns
do que a que nós imaginamos. As estimativas iniciais 2023, 2024 do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sugerem que os estoques de trigo para uso, eles devem, vamos dizer assim, cair em nível de exportação em torno de 14% agora no início de 2024, abaixo de uma média dos últimos 10 anos de 16,8%. Bom, e depois do intervalo, eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira, mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimentos sistêmicos, e nós vamos falar sobre foco. O que você ganha quando mantém o foco? O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. "30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Em 100 dias de trabalho, os deputados e deputadas estaduais destinaram mais de 30 milhões de reais para benefícios em cada canto de Goiás, através de economia no Poder Legislativo. Chegou o recurso da Alego, inclusive para o Corpo de Bombeiros, gente. Isso mesmo, foram destinados 10 milhões de reais para que, junto com o governo de Goiás, sejam construídos postos avançados em Caiapônia, Jardim Gá em Lusiânia, Novo Gama, Alto Paraíso, Campos Belos e tem mais. Está sendo construído em Goiânia o CORA, o Hospital do Câncer de Goiás. Essa, que é uma obra do governo de Goiás, teve a parceria dos deputados e deputadas estaduais com repasse de 6 milhões. E em Águas Lindas, teve trabalho da Casa de Lei? Por aí também tem participação da Assembleia Legislativa. 1 milhão e 100. Essa foi a verba aprovada para a conclusão do Hospital de Águas Lindas. Mais uma obra do governo de Goiás. Isso sim é gestão servindo a população. Assembleia Legislativa de Goiás. Sejam bem-vindos à formatura dos alunos da Escola Ruth Goulart. Poliana, moça, está chegando ao fim. Aliás, é sobre isso que eu quero falar com vocês. E como assim? Mas será que todos terão um final feliz? Precisava demorar anos pra me tirar daqui? Hoje, após a infância de Romeu e Julieta... Você sempre foi o menino dos meus sonhos. Venha viver as emoções do último capítulo de Poliana Moça. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado da soja. As cotações da soja lá em Chicago, na Bolsa de Chicago, degringolaram essas cotações, principalmente agora nesta semana, chegando aos menores valores em quase 2 anos. Em 5 dias úteis, o dólar, a soja, perdeu aproximadamente aí
$1, algo raro de ser visto. E esta cotação atual é a mais baixa desde o final de dezembro de 2021. Os principais motivos para este momento, que tinha se iniciado há algumas semanas, seriam a redução nas compras globais da China, em virtude da sua política de substituição de farelo de soja nas rações, redução no preço mundial do petróleo, o que ajuda a puxar para baixo o preço do óleo de soja. Farelo de soja igualmente se mantém em níveis relativamente baixos, flertando constantemente com o rompimento do piso dos $400 por tonelada curta, e a produção brasileira chegou ao mercado com um recorde. Juntando tudo isso, vira no que está virando a situação da soja no mundo. Anulando as quebras no Rio Grande do Sul e na Argentina, a evolução no plantio lá nos Estados Unidos é positiva, com as condições climáticas transcorrendo muito bem, pelo menos até o momento. E os juros básicos nos Estados Unidos tendem a subir um pouco mais nas próximas reuniões do Banco Central estadunidense, levando os especuladores na Bolsa de Chicago a venderem as suas commodities e comprarem títulos públicos. Enfim, o relatório de oferta e demanda do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, anunciado no dia 12 deste mês, trouxe as primeiras estimativas para a produção 23-24 lá nos Estados Unidos e também no mundo. E as mesmas são igualmente positivas. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações, e nós vamos falar sobre foco. O que é que você ganha quando você mantém o foco naquilo que você faz? Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom dia, Toninho. Obrigada por mais uma vez estar aqui. E tá tudo correndo, caminhando, né? Caminhando. Correndo. Nós estamos numa estrada viajando à noite, um asfaltinho, tem hora que ele tá bom, tem hora que tá cheio de buraco e por aí vai. Não podemos bater o carro, né? E nem bater, estourar o pneu e coisa assim. Mas, doutora Adriana, foco. Foco é um negócio muito sério, né? Toninho, é um negócio muito sério e é impressionante o quanto as pessoas e as empresas perdem o foco rapidamente. E no momento em que você perde o foco, vamos falar aqui das pessoas. Primeiro, faça no seu dia a dia, comece a anotar quanto tempo você fica focado no seu trabalho. Olha só, tem uma pesquisa, Toninho, que diz o seguinte, que quando você está trabalhando focado e você perde o foco, alguém te chama, te fala para fazer outra coisa, você gasta 20 minutos depois para voltar o foco. Então, você gasta 20 minutos para que o seu cérebro, o seu corpo se concentre naquilo que você estava fazendo. Então, nós precisamos olhar o foco. Tem pessoas que falam assim, ter muito foco é muito ruim porque é uma disciplina, é uma exigência muito grande. Não, na verdade, todo mundo que tem foco e disciplina tem liberdade. Porque aí você consegue fazer o que é necessário naquele tempo determinado. E às vezes até em menos tempo. Também, em menos tempo. Então, como que eu mantenho o foco? Primeiro, comece a desenhar, e é tão simples, Toninho, é uma ferramenta que você pode escrever aí no seu caderno, no papel, onde você quiser. Comece com sono. Quantas horas de sono você tem durante a semana? De segunda a domingo, quanto tempo você dorme? 8 horas, 6 horas? Você já começou a mapear quanto tempo você vai ter de foco. Depois, olha, faz uma coluna e coloca foco, trabalho. Quanto tempo durante o trabalho você consegue se manter concentrado naquilo que você está fazendo? Esses dias atrás, fazendo esse exercício com uma pessoa, a pessoa me disse assim, parou, olhou, falou, acho que 15 minutos.
Imagina no dia a dia o que é alguém manter somente 15 minutos de foco no trabalho. Fica apagando incêndio, mas aquilo que é para a pessoa fazer, ela consegue manter o foco 15 minutos. E depois existe uma dispersão. Por isso que alguns programas dentro das empresas, eles não conseguem seguir adiante. Não funciona. Não funciona, porque a pessoa não mantém o foco, ela não consegue entregar a tarefa. É aquela história. Mas eu falei para você que eu precisava da tarefa agora, né? Desse trabalho agora, às 16 horas. E a pessoa consegue entregar no outro dia. Muitas vezes porque demandam dela outras ações ou porque o tempo inteiro ela fica distraída com outras questões. Redes sociais, Toninho, é o que mais tem tirado o foco das pessoas no trabalho. Na verdade, é a Infernet, né? Eu não tinha ouvido. É Infernet. É a Infernet. Não, porque outro dia saiu aí uma empresa precisando de pedreiro, né? Aí ele pôs uma tabuleta assim e escreveu: precisa de pedreiro, paga-se R$150 o dia, se não tiver celular. Se tiver celular, 25. Porque pensando nesse aspecto, é uma divisão. Mas como que eu faço? Eu preciso do WhatsApp Business. Ok, WhatsApp Business. Vamos supor, uma forma de organizar, tá, Toninho? Eu estou o tempo inteiro trabalhando. E aí, o que acontece? Naquele momento, eu posso dividir a minha atenção com outras ações. Mas, chegado 15 minutos, vamos supor, 15 minutos, eu posso tirar 15 minutos do meu dia para olhar para a internet, para olhar para as redes sociais? Eu posso, mas tem que ser só 15 minutos. Que momento que eu vou usar aqueles 15 minutos? Olha, vai ser logo depois do almoço. Então, para manter o foco, o que você precisa é estabelecer uma rotina. E como a internet muitas vezes rouba o tempo, é preciso que você determine quanto tempo você vai olhar as mídias, as redes sociais, e em que momento você vai fazer isso. Toninho, ainda contar para os colegas, contar para as pessoas, eu só olho as redes sociais durante tantos minutos na parte da manhã. E essa loucura de rede social está deixando muita gente pirado, né? Está deixando muita gente sem foco nenhum. Sem foco nenhum. Vazio, totalmente vazio, e vivendo quase que a base de coisas que a gente vê aí que é uma loucura, né? Tem coisa boa, tem coisa que não presta. Tem. Sim. Assim, o que a gente, né, o que nós estamos conversando muito sobre isso, e também, Toninho, a perspectiva do não esforço. Isso tem me preocupado. É verdade. Né? As pessoas acham que ir de 1 a 10 é muito fácil. Entra na empresa hoje, vai ser o presidente daqui 6 meses. Isso não vai acontecer. Primeiro, é essa a realidade. Segundo, o tempo que você se dedica ao seu trabalho. E não é porque você faz o que você gosta que você não vai ter que fazer esforço e que você não tem tarefas que talvez não sejam ideais. Então, assim, existe também uma noção de que nós fazemos aquilo que gostamos. Não, aquilo que nós gostamos tem uma parte que não é tão prazerosa assim. Então, as pessoas, quando elas começam a manter o foco, elas vão descobrindo que elas precisam se esforçar e dedicar o seu tempo a algo que tenha significado, a sua tarefa, o seu trabalho. E que dentro desse trabalho, mesmo fazendo aquilo que você gosta, existirão momentos que não são ideais, que não são prazerosos, mas que para você chegar onde você quer, você vai ter que fazer. E aí, isso me preocupa as pessoas, muitas vezes, terem uma noção de que elas só podem fazer aquilo que elas gostam. Isso não é real, Toninho. Não, não é real. A vida não é feita só do que você gosta. Muito pelo contrário. E as coisas ruins que acontecem, geralmente é para ensinar a gente alguma coisa. Agora, quem não souber ver, enxergar isso aí, tá ferrado. Porque todo dia tem uma cobrança. Todo dia tem uma cobrança. Se você for largando para lá, vai chegar um ponto que você não vai conseguir nem se
se dominar, se autodominar. E aí vem uma pergunta que eu imagino quem está nos assistindo, né? Como que eu faço para manter o foco? Primeira coisa, organize o seu dia. Adriana, eu não gosto de agenda. Põe num pedaço de papel, põe num tablet, mas organiza o que você precisa fazer. Faça isso hoje à noite. O que você precisa fazer amanhã? Quanto tempo vai demandar para aquelas tarefas? Só o fato, Toninho, da pessoa escrever, ela já começa a se organizar. Se organizar. É verdade. Uma vez que você organiza o dia, depois você organiza a semana, depois você organiza um mês, depois 6 meses e assim por diante. Porque o foco é onde você emprega a sua energia, cresce. Então, se você está prestando atenção no seu trabalho, especificamente naquilo que você tem que fazer, pode ter certeza que o seu resultado será melhor. Mas quando você perde o foco, perde a concentração, você demora muito a retomar o seu raciocínio, a sua fala, e isso compromete seu resultado ao final do dia, ao final do mês, ao final de uma vida, né? Você já viu que tem empresas que você vai lá para fazer uma reunião sobre uma determinada pauta, um assunto. Nós vamos plantar soja. Um exemplo. Vamos fazer o programa para plantar soja. Menina do céu, você fica 3 horas lá e fala tudo menos soja. Não, você já viu como começa a desvirtuar? Não tem aquele objetivo, aquela coisa traçada. Isso é péssimo. Outra coisa, você acabou de falar agora. Nossa, amanhã eu tenho tanta coisa que eu não sei por onde começar. Se você pegar e escrever o que você tem que fazer, você vai ver que é desse coisinha, pequenininho. Aí você fala, caramba, eu pensei que fosse tanta coisa. Quer dizer, é fácil a gente se organizar. É nós que complicamos. 80% dos problemas ou mais é a gente mesmo que complica. E Toninho, não precisa de um software, não precisa nada. Precisa de um pedaço de papel, um lápis, para você começar. O software é consequência, mas o que nós precisamos para manter o nosso foco é saber o que nós precisamos fazer. E outra, gente, disciplina é liberdade. Pode parecer que disciplina é para prender você, mas quando você sabe o que vai fazer, que você faz, você tem tempo para se dedicar a outras coisas, a outras questões que você gosta. É verdade. E não é difícil não, essa é uma questão de hábito, viu? Costume. E tem gente que é tão organizado que a gente fala, nossa, esse cara é chato. Mas não é. Tudo que você vai procurar com ele, tem. Ele sabe, né? Ele sabe onde está. Ele sabe onde... É verdade. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E como é que está o tênis? Tá ótimo. Não é jogo de tênis não, viu? Não é jogar tênis não. É um projeto que ela tem, que está levando à frente, um projeto de treinamento, porque o tênis exige muito conhecimento, muita habilidade, muita calma, muito foco. É justamente o treinamento dela. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado, muito bom dia e até a próxima. Obrigada, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A primeira condição para se realizar alguma coisa é não fazer tudo ao mesmo tempo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.